Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para, juntinho com os irmãos, a gente estudar um texto chamado Manobras Arriscadas. Este texto foi escrito pelo irmão Petrucci, Marcelo Petrucci, e ele escreveu para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária para você, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual é o objetivo? O objetivo é de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, irmãos, como eu não escrevi o texto, não ajudei o irmão Marcelo Petrucci a escrever uma linha sequer, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, eu gostaria de começar com o livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 29 a 36. Vamos lá? Então, vai falar sobre a primeira Páscoa. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e, ouvindo um grande lamento em toda a terra do Egito, não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me antes de sair. Abençoe-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Amém? Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti nesse texto lido, com esse texto também do Manancial. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, que nós possamos ser diligentes com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Manobras arriscadas. O versículo escolhido foi o 29, que diz: Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também as primeiras crias do gado. Bom, aí o irmão Petrucci, ele conta uma coisa interessante, coisa que já aconteceu aqui também no estado de São Paulo. As câmaras de monitoramento do trânsito lá em Minas Gerais, e ele menciona até que foi em Belo Horizonte, que é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização do trânsito lá da capital mineira, a BH Trans, eles viram uma coisa bem interessante. Eles flagraram um motorista dirigindo uma carreta, e a carreta era assim muito comprida, 28 metros de extensão. E aí o que ele fez? Ele foi tentar fazer uma manobra, uma coisa assim sem pé nem cabeça, uma coisa que jamais daria certo. Era impossível conceber que alguém tentasse fazer aquela manobra, mas aquele motorista tentou. E logicamente não deu certo. E além de ele não conseguir fazer a manobra, ainda ele conseguiu provocar 3 horas de estacionamento. Então ele fez um cálculo errado,
Obviamente o objetivo dele não era causar o congestionamento, mas ele queria resolver o problema dele e calculou mal, né? Bom, guardadas as devidas proporções, a gente pode comparar esta manobra infeliz deste motorista com as manobras que a gente faz na vida da gente, né? Coisas que a gente quer fazer e faz, mas que não faz o mínimo sentido, né? São decisões e ações que a gente acaba tomando que vão ter um outro desdobramento, né? Atravancando o caminho de quem está ao nosso redor. Então a gente faz escolhas erradas, faz sem pensar, acha que vai dar e no final dá ruim para a gente e também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então o texto que a gente acabou de ler, lá em Êxodo, fala desta mesma coisa. O que aconteceu? O faraó foi inflexível, né? Ele achou que o jeito que ele pensava daria certo, né? Ele já tinha passado por 9 outras situações de pragas onde o povo dele sofreu e ele continuou insistindo naquilo, né? Então Deus já tinha mandado 10 pragas e no intervalo de cada praga, Moisés e Arão sempre tentando negociar, ó, deixa uma pessoa ir embora, né? Para que esse sofrimento? Enfim, deixa a gente ir. Mas o faraó, inflexível, não vou deixar. Azar. Então, sempre que a praga era resolvida, ele achava que tinha que manter o povo lá. Aí, quando aconteceu essa última praga, que foi a mais cruel, né? Que matou um monte de crianças, um monte de adultos, né? Porque os filhos mais velhos todos morreram de gente e de bicho, né? Imagina, se você for pensar, eu sempre que eu leio essa passagem eu fico imaginando quantos filhos mais velhos, quantos filhos primogênitos eu conheço, de muitos amigos, de muitas irmãs e na minha família mesmo, né? Eu fico imaginando como deve ter sido terrível aquela noite, né? E aí, naquele dia, vendo o filho morto, vendo como os egípcios estavam sofrendo, parece que o faraó entendeu que ele não estava com essa bola toda e ele não podia contra Deus. Ele não entendeu que ninguém pode contra Deus. A gente acha que o faraó é um babaca, né? Um estúpido. Como que pode deixar as pessoas ir morrendo? Como que pode ver tanta praga acontecendo e não toma nenhuma atitude? Mas a gente faz muito isso, irmãos. A gente faz que nem o faraó. A gente acaba fazendo manobras, tomando ações, tomando atitudes que no final não são legais, né? Então, se você não quer pagar o preço de fazer manobra errada, então põe na sua cabeça que não basta você fazer as coisas do jeito que você quer, né? Você acaba expondo as pessoas e a você mesmo a perigos desnecessários, a situações vexatórias, a coisas que não dão certo. Então você não pode confundir o fato de que eu posso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Você pode sim. Você pode, a sua vida está nas suas mãos. Deus falou, você tem liberdade para decidir o que você quer fazer. Mas você não pode ignorar as consequências das coisas que você escolhe, né? Que nem o faraó. Ele fez uma escolha errada e acabou em desastre. Então, sempre que a gente faz as escolhas a nosso bel prazer, o resultado vai ser infeliz. Então, tem um monte de situação que a gente tem que perceber que para a gente sair dela, a gente tem que ter a coragem de falar, Senhor, não dou conta, vou colocar tudo isso aqui nas suas mãos. Porque só Ele, só Deus pode solucionar aquelas questões, só Deus pode nos colocar no caminho certo. Jesus. Amém? Bom, irmãos, então é isso. Presta atenção nas coisas que você tem feito, nas manobras arriscadas que você faz e coloca a sua vida nas mãos de Jesus.
Ele é aquele que pode direcionar a nossa vida para caminhos que realmente nos levarão a bons resultados. Nosso manancial termina assim, ó, presta atenção em seus movimentos, mas se algo der errado, clame pela ajuda de Deus para consertar as coisas. Ele vai te ouvir. Bom, meus irmãos, eu vou agora terminar aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço é o encontro de dois corações e que ele só não dá certo em festa de porco-espinho, em reunião de porco-espinho. Só os porcos-espinhos não se abraçam, a gente deve abraçar, viu, irmãos? E sem acepção de pessoas. Bom, nosso versículo tema para 2023 é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Bom, eu me despeço aqui com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.